Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre os ataques russos lá na Ucrânia. Ihor Kalchenko, chefe da administração regional, informou que mais 3 pessoas, incluindo uma criança, perderam a vida num ataque de drones russos na cidade de Sumy, que fica ali no nordeste do país. Isso foi parte de uma ofensiva em massa durante a noite toda que atingiu a infraestrutura local. Ele postou tudo isso no Telegram, inclusive com fotos das casas destruídas e das ruínas. A Defesa Aérea da Ucrânia informou que conseguiu abater 42 dos 60 drones que os russos lançaram em várias partes do país, mas que infelizmente não foi suficiente para evitar todas as tragédias. Aliás, teve outro ataque lá em Kherson, e nesse ataque uma mulher acabou ferida quando um drone russo acertou um ponto de ônibus. Mas o outro lado também fez ataques. Durante a noite, ataques de drones da Ucrânia causaram explosões e até incêndios em uma planta de fabricação de etanol na Rússia. Os ataques também causaram danos em 2 outras empresas que produzem álcool. O governador da região de Tambov, Maxim Igorov, disse que teve uma explosão numa planta bioquímica que acabou provocando um incêndio. Segundo ele, foi um fogo rápido e, felizmente, não houve vítimas. Já a defesa da Rússia disse que derrubou 18 drones ucranianos, só que, curiosamente, eles nem mencionaram Tambov nesse relatório. E o governador da região de Tula também comentou que 2 alambiques foram atingidos por drones ucranianos, um na cidade de Fremov e outro no vilarejo chamado Luzikovsk. Felizmente, também não houve feridos. Além disso, houve um ataque ucraniano que danificou uma casa de caldeiras e outro prédio na região de Briansk, felizmente sem vítimas. Agora, mudando um pouco de foco, em um discurso ontem à noite, Zelensky disse que mais um país está se juntando à guerra contra a Ucrânia. Claro que ele está se referindo à Coreia do Norte, né? Ou seja, mais uma vez ele afirma que soldados de elite de lá estão chegando aqui na Rússia. A inteligência da Coreia do Sul estima que cerca de 1.500 membros das forças especiais da Coreia do Norte já cruzaram a fronteira para Vladivostok. Eles estariam lá para treinar e se preparar para as especificidades do conflito na Ucrânia. Bom, se for verdade mesmo, essa é a maior operação militar norte-coreana fora do país. É como se a Coreia do Norte estivesse realmente apostando todas as suas fichas nesse conflito. Para a Rússia, essa aliança com a Coreia do Norte tem um lado bem político também. Eles estão ficando cada vez mais próximos e, como os 2 países sofrem com sanções do Ocidente, acaba sendo uma aproximação até que natural. A Rússia já deu um apoio político à Coreia do Norte que antes só a China tinha dado. Isso pode significar um intercâmbio de tecnologia militar também. Alguns levantam a possibilidade de também cooperação sob o ponto de vista nuclear. Bom, enquanto isso, a Ucrânia segue lutando para conseguir ajuda do Ocidente, ainda mais num ano de eleição nos Estados Unidos, quando tudo fica meio incerto. Será que Washington vai continuar mandando armas? A Europa está com dificuldade para aumentar a produção de munição e parece que tudo fica numa corda bamba. Bom, mudando de assunto, Putin está recebendo 36 líderes de várias nações, incluindo China, Índia e Irã, como parte de uma cúpula do grupo BRICS. A ideia aqui é mostrar que Moscou não está nada isolada. Agora, não está muito bem claro se o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, vai desafiar o Ocidente e a Ucrânia ao comparecer na cúpula, como Moscou alega que ele pretende. O porta-voz do Guterres foi meio evasivo sobre os planos dele em uma fala ontem. Moscou disse que representantes de 36 países vão comparecer a partes dessa reunião de 3 dias, fazendo dela o maior encontro internacional organizado por Putin desde que começou o conflito em fevereiro de 2022. Ele também vai se encontrar pessoalmente com Xi Jinping e com Woody, além de ter outras 15 reuniões bilaterais. A Rússia afirma que esse grupo representa a maioria global, que pode ter um papel importante em um novo equilíbrio mundial. Como vocês sabem, o BRIC já passou por expansão desde os seus 4 membros originais, que eram Rússia, China, Brasil e Índia. É isso mesmo. A África do Sul somente entraria 2 anos após a primeira cúpula, que foi em 2009 em Ekaterimburgo, na Rússia. Ou seja, os sul-africanos só entrariam em 2011. Mais recentemente houve uma nova expansão que incluiu o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A Argentina até se candidatou, mas acabou desistindo depois das eleições presidenciais de Milei. Outros interessados em se juntar, como Turquia e Arábia Saudita, estão em diferentes estágios do processo de adesão. Além disso, vão participar do evento o presidente palestino Mahmoud Abbas e líderes da Argélia, Azerbaijão, Belarus, Indonésia e México.
A grande proposta do grupo é ser um contraponto às principais economias ocidentais, especialmente ao domínio do dólar, que muitos veem cada vez mais como uma arma dos Estados Unidos para impor sua vontade política através de sanções. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian comentou no caminho para a cúpula em Kazan que os BRICS podem ser uma saída para enfrentar o totalitarismo americano e um caminho para o multilateralismo. Ele acredita que o BRICS pode ser uma solução para lidar com o domínio do dólar e enfrentar as sanções econômicas impostas. Só que com a expansão do grupo também existe o risco de perder um pouco daquela coesão ideológica que marcou seu início. Não sei vocês, mas parece que cada membro tem seus próprios interesses. Índia e Brasil, por exemplo, até querem se livrar do domínio do dólar, mas não com a mesma intensidade que China e Rússia. Mesmo com a linguagem anti-ocidente nas comunicações da cúpula, Lula insistiu que o BRICS não é contra ninguém. No nosso caso, o grupo realmente é muito importante e tem contribuído para a nossa balança comercial superavitária. Só para vocês terem uma ideia, em 2022 o volume de transações com os países dos BRICS chegou a 177,7 bilhões de dólares, 99,4 bilhões em exportações e 78 bilhões em importações. Só de janeiro a julho de 2023, o volume atingiu 102 bilhões de dólares. A China, claro, é o principal parceiro comercial, comprando 90% do que exportamos para o BRICS. Isso representa, gente, 89,4 bilhões de dólares. A Índia comprou 6,3%, a Rússia 2% e a África do Sul 1,7% das exportações. Falando de nossas importações, 78% vieram da China, 11% da Índia, 10% da Rússia e 1,2% da África do Sul. Caso vocês estejam curiosos, os produtos mais exportados foram soja, 33%, petróleo, 18%, ferro, 18% e carne bovina, 8,2%. Já as principais importações foram adubos e fertilizantes, 10%, válvulas e diodos, 8,9%, produtos químicos, 7,9% e telecomunicações, 5,3%. Alex Gabuev, diretor da Carnegie Russia Eurasia Center em Berlim, escreveu na Foreign Affairs que essa cúpula é um grande presente para o Putin. Ele disse que a mensagem do encontro é que a Rússia está longe de ser um pária internacional e agora faz parte de um grupo dinâmico que vai moldar o futuro da ordem internacional. O Putin não foi na última cúpula do BRICS em Joanesburgo porque não queria colocar os anfitriões em uma situação complicada, já que a África do Sul é signatária do Estatuto de Roma e seria obrigada a prendê-lo por causa do mandato do TPI. E talvez o Putin esteja esperando que os eventos globais estejam indo a favor dele, especialmente com a possível volta do Trump à Casa Branca no próximo ano e uma eleição favorável na Geórgia nesse fim de semana. O futuro do conflito na Ucrânia, no curto prazo, está muito ligado à eleição do Trump, mas mesmo se ele perder, o cansaço da guerra na Europa pode levar todos a concluírem que a Ucrânia vai ter que negociar com Putin enquanto as tropas russas ainda ocupam grande parte do leste do país. Agora, gente, como eu adiantei, há rumores de que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, vai comparecer à cúpula. Claro que essa ida, se acontecer, ao menos no Ocidente mais militante, vai dar o que falar. Bom, gente, mas o objetivo original do BRICS não é segurança. É criar uma plataforma econômica e tecnológica que seja imune à pressão dos Estados Unidos e suas sanções, especialmente ao tentar contornar o dólar e promover a internacionalização do yuan. Mesmo com um PIB combinado maior do que o do G7 ou da União Europeia, o grupo BRICS ainda tem uma influência menor dentro de instituições como o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, porque o poder é baseado na contribuição financeira ao Banco Mundial. Então, mesmo tendo uma economia desse tamanho, a aposta que eles fizeram inicialmente em ter voz nessas instituições financeiras globais não teve resultado prático. Aí, decepcionados, resolveram partir para algo meio que alternativo. Bom, gente, o Xi Jinping disse para o Putin que a situação internacional está um caos, mas que a parceria estratégica entre China e Rússia é uma força de estabilidade, principalmente no momento de grandes mudanças. Como vocês lembram, em maio eles até prometeram uma nova era de parceria, se colocando como rivais do Ocidente, que eles veem como um hegemon agressivo espalhando o caos pelo mundo. Putin chamou o Xi de querido amigo e disse que essa cooperação é um dos principais fatores de estabilidade no cenário mundial.
O Xi Jinping também comentou que o BRICS é a plataforma mais importante para a cooperação entre os países emergentes e que ele está ajudando a promover uma globalização econômica mais inclusiva. Mudando um pouco de assunto, gente, a população da Ucrânia caiu drasticamente. Desde o começo da guerra, a população diminuiu em 10 milhões, ou seja, cerca de um quarto. Segundo a ONU, que divulgou esses dados hoje, isso aconteceu por causa dos refugiados que saíram do país, da queda na fertilidade e das mortes na guerra. A Florence Bauer, que é a chefe do Fundo de População da ONU para a Europa Oriental, disse numa conferência de imprensa em Genebra que o início da guerra em 2022 já pegou uma situação demográfica bem complicada e fez ela piorar ainda mais. A taxa de natalidade despencou e está em torno de um filho por mulher, que é uma das mais baixas do mundo. Bom, quem estudou geografia no ensino médio sabe que para manter uma população estável, precisa de uma taxa de 2,1 filhos por mulher. Então a situação é realmente grave. A Ucrânia, que tinha uma população de mais de 50 milhões quando a União Soviética colapsou em 1991, vem passando por um declínio populacional bem severo, assim como quase todos os seus vizinhos da Europa Oriental e Ásia Central. Em 2021, antes da guerra, a população era de cerca de 40 milhões. Bauer comentou que só depois do fim do conflito é que vai ser possível ter uma contagem precisa do impacto da guerra na população quando finalmente puderem fazer um censo completo. O impacto imediato foi bem visível nas regiões praticamente despovoadas, com vilarejos onde só sobraram idosos e muitos casais sem conseguir formar família. E não é só a Ucrânia que está assim. A Rússia, que tinha uma população de mais de 140 milhões antes da guerra, também viu a situação demográfica piorar desde o início do conflito. Eles registraram a menor taxa de natalidade desde 1999 nos primeiros 6 meses desse ano, um nível que até o Kremlin chamou de catastrófico. A maior parte da queda na população da Ucrânia se deve aos 6,7 milhões de refugiados que agora vivem no exterior, principalmente na Europa. E, claro, as mortes na guerra também contribuíram, embora não haja números exatos, uma vez que não há dados verificáveis que possam ser consultados. Isso pelo fato de que, em uma guerra, essa informação é extremamente sensível. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.